Jesus Cristo foi o maior homem que já viveu e o homem mais humilde que já viveu. Aprenda porque você deve seguir o exemplo de Cristo e humilhar-se como uma criancinha. A seguir, em A Chave de Davi, com Gerald Flurry. Saudações a todos. O Evangelho de Mateus tem uma forte mensagem para todos os educadores e, na verdade, para todos. E Cristo nos adverte fortemente sobre construir humildade em nossas vidas e como isso é importante. Por que é tão importante? Bem, Cristo mostra aqui em suas próprias palavras, numa escritura que darei a vocês em um momento. É assim que o conhecemos e como ele nos pode apenas ensinar com essa qualidade. Uma incrível parte do nosso caráter. Mas creio que se você observar isto com atenção, ficará atônito com o quão importante Deus diz que isso é, ou que Cristo disse quando esteve na terra. Ele o disse com suas próprias palavras. Qualquer educador precisa desesperadamente de humildade. E todos nós somos educadores de muitas formas, de muitas maneiras. Portanto, você pode trazer a Deus para a sua vida dessa forma, mas Ele não pode torná-lo um sucesso ou não pode ensiná-lo sem humildade. Veja isso em Mateus 11, versículo 20. Mateus 11, versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom foram feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Bem, que acham disso? Cristo fez todos os tipos de obras poderosas e eles não se arrependeram. Ele saiu expulsando muitos demônios da vida das pessoas e as curou de todos os tipos de problemas físicos e problemas mentais. Se olharmos para João 3, versículos 1 a 3, Nicodemos, um dos líderes fariseus, veio a Cristo à noite. Ele não queria ir durante o dia porque era intimidado por seus colegas fariseus. Então, ele foi a Cristo e inclusive disse: Nós sabemos que és um homem vindo de Deus, porque ninguém mais pode fazer esses milagres. Agora, isso foi bastante condenatório, mas não vejo nenhum lugar onde ele se tenha arrependido. Portanto, temos de entender isto. E não podemos deixar que o medo dos homens nos impeça. Isto é algo em que Deus nos ensinará como lidar com qualquer coisa que tivermos de enfrentar na vida. Observe o versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós. E tu, Capernaum, essa era uma área turística de pessoas ricas. E ele diz: Ora, vocês em Capernaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, ou Hades deveria ser, até à sepultura. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Uma declaração e tanto. É incrível que essas pessoas se teriam arrependido se Cristo tivesse ido ao seu país. E reparem no versículo 25. Este é o cerne de tudo isto. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Que grande declaração! Aqui o mundo inteiro é enganado. Apocalipse 12, versículo 9. E Satanás é o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4, versículo 4. E por que razão? Bem, como Cristo diz aqui, os sábios e entendidos, as pessoas mais inteligentes, Deus diz que esconde isso deles.
devido ao seu orgulho, à sua vaidade e à sua falta de arrependimento, quando ele estava lá para os ensinar. Mas eles não quiseram nada com isso. Mas neste mundo, o principal problema, hoje, é a sobrevivência humana. Por isso precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que nos dê o entendimento que não temos. Mas nos sábios e entendidos, vocês não encontrarão a verdade de Deus com eles. Em geral, não encontrarão. Deus diz que por serem tão vaidosos e tão desobedientes, Ele não pode ensiná-los, pois Ele tem que ensinar bebês, uma criança bem comportada. Ok? Esta é uma declaração perturbadora aqui, pois Ele diz que esconderá isto dos sábios e entendidos. Agora, esse é um grande problema. É algo que é perturbador. Quando pensamos sobre isso, o quão sério isto é. Deus está vivo e você pode provar isso. E Ele veio a esta terra e falou diretamente com eles. E a humanidade não teve realmente sucesso com as palavras que Ele lhes deu. Mas pensem em todos os colégios e universidades e nos eruditos. E Deus diz agora, e apenas faz uma declaração geral aqui, de que aos sábios e entendidos não lhes direi a verdade. Eu a esconderei deles, esconderei a verdade deles, e a darei aos pequeninos, a crianças disciplinadas que estão ansiosas para serem ensinadas se tiverem sido ensinadas corretamente. E Deus diz, é assim que você deve ser. Devemos realmente refletir sobre estas palavras. Observe Mateus 18, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se você não se tornar assim como uma criancinha e não for ensinável por Deus, Ele diz que você nunca estará no reino de Deus. Esta é a forma mais forte de fazer esta afirmação. Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, que se humilhar, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. A pessoa que faz isso é a maior no reino dos céus. Que recompensa elas terão? Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E por isso, essa é a melhor notícia que poderíamos ouvir quando pensamos nessa afirmação. Portanto, nos devemos humilhar, todos nós, e todos somos educadores, de alguma forma, mas temos de o fazer se quisermos fazer parte de Deus e de sua obra e de sua Bíblia inspirada. Bem, então teremos que nos humilhar ou nunca estaremos no reino de Deus, se não nos humilharmos como esta criancinha bem comportada. Portanto, quero falar com vocês sobre como se humilhar como uma criancinha. Este é um ótimo tema que podemos aprofundar. 1 Pedro 2, versículo 21 diz, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Em outras palavras, Ele deixou um exemplo para nos ensinar. Ele quer que sigamos seus passos. Vamos agora a Filipenses 2, versículo 1. Cristo nos deu o exemplo supremo, portanto, vejamos esse exemplo, de como Ele foi humilde de uma forma que ninguém mais foi humilde, jamais. Que estivesse nesta terra como ser humano. Ninguém. O versículo 1 diz no capítulo 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito,
Se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Isso traz alegria para a sua vida, se você receber esse ensinamento de Deus. O meu gozo para que sintais o mesmo. Eu quero que vocês sejam semelhantes a mim, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Aí está a humildade novamente. Por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui, novamente, ele está dizendo como fazê-lo. E o versículo 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta é a mesma mente que necessitamos. E se olharem para João 1, versículo 1, ele era a palavra com Deus mesmo antes de qualquer homem ter sido criado. Ele era o porta-voz da divindade. Ele era Deus. E eles se tornaram, em João 1, pai e filho. E agora estão edificando mais filhos e filhas. E Deus está construindo uma família. O versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, ele era Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Isso é humildade, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Agora, esta é a época da Páscoa e Jesus Cristo, retratado nessa Páscoa como ele foi espancado ferozmente e de forma selvagem, e então foi crucificado e desfigurado como nenhum outro homem jamais foi. É preciso muita humildade para fazer isso. Não podemos pensar em nós mesmos. Isso não nos levará a lugar algum. Depois o versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Deus diz que todo joelho deve dobrar-se, se quisermos ser ensinados por Ele. E então Ele dobrou os seus joelhos. Foi isso que Ele fez, e Ele era Deus e veio a esta terra como um ser humano. Deus na carne. Ele passou por todo esse sofrimento para pagar por nossos pecados. É disso que se trata a Páscoa. Mas depois ele continua dizendo que somos salvos por sua vida, não pelo derramamento de seu sangue, mas que o mesmo pagou os pecados. E continua dizendo no versículo 17: e me regozijo com todos vós se fizerem isso. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos. Veem, Deus, Ele nos ensina como estar alegres e a regozijar. Isaías 52 e versículo 14, apenas alguns versículos aqui, onde mostram como Ele se humilhou. Versículo 14 de Isaías 52. Pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que outro qualquer. Este é um exemplo incomparável. O versículo 3 de Isaías 53 diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens. E então os versículos 4 e 5 falam que ele foi afligido por nossos pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele recebeu todos aqueles açoites antes mesmo de subir na estaca e ser crucificado. Mas ele fez isso para que pudéssemos ser curados, ter milagres como ele fez tantos quando esteve nesta terra, curando tantas pessoas. Em seguida, o versículo 6 fala que, em vez disso, é hora de pensar no Cordeiro Pascal. Bem, este é um tempo para pensar sobre o que Cristo fez por nós e tornou possível que estejamos em seu reino. Não poderíamos estar lá se Ele não tivesse pago por nossos pecados. E claro que depois disso, Ele salva nossas vidas. Nós somos salvos por sua vida.
O versículo 7 fala sobre Cristo ser levado ao matadouro, assim como os cordeiros na Páscoa no antigo Israel. E no versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Quem vai declarar a sua geração? Quem? Bem, ora, Isaías é um livro do tempo do fim. Vocês podem ver isso em Isaías capítulo 30. É um livro para este tempo do fim. E ele diz: agora, quem vai declarar a sua geração? Estamos em um tempo em que, bem, Deus quer que seu povo declare a sua geração. Ele quer que nós divulguemos esta mensagem sobre a sua geração e de que se trata a Páscoa. E nós temos um livro sobre os dias santos que vos explicará isso. E nós realmente devemos entendê-lo. Vamos dar uma olhada em Atos 8, versículos 32 e 33. Na verdade, é uma citação do que acabei de ler para vocês sobre declarar a sua geração. Versículo 32. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, ou no fato dele ser humilhado, foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Quem irá declarar essa geração? Quem fará isso? Esta escritura aqui é apenas uma citação do livro de Isaías, que é para este tempo do fim. Para Israel, não apenas Judá, mas Israel, as três nações de Israel em particular. E tudo isso é explicado em nosso livro sobre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha em profecia. Mas Deus pergunta: agora, quem vai declarar isto? Quem vai sair por aí na época da Páscoa, ainda mais do que em outras épocas, e explicar isto às pessoas? O que significa e como devemos começar toda essa temporada de dias santos com a Páscoa? O grande começo de tudo para nós. E Deus quer isso no Antigo Testamento, e Ele tinha o mesmo. Bem, Ele o citou no Novo Testamento. Deus inspirou isso tal como inspirou todas as Escrituras. Mas vejam, quem é que está saindo e realmente declarando a sua geração? Quem está fazendo isso? Deus quer que qualquer pessoa que apareça e seja escolhida faça esse trabalho. Eu lhes digo, agradeço a Deus de poder participar na declaração de sua geração, porque a vida não tem sentido sem isso. Não vamos a lugar algum sem ela. Cristo pagou por nossos pecados por meio de sua crucificação, e agora Ele nos guia por seu Espírito Santo e vive em nós e salva as nossas vidas através do poder do Espírito Santo. Que honra poder declarar a sua geração. Isso é especial. Observe o versículo 26 de 1 Coríntios 1. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, não muitos sábios, bem, não muitos, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Nós não vemos isso. Nós somos chamados os humildes do mundo, aquelas pessoas como crianças, que não têm tanta vaidade que Deus nem sequer pode trabalhar com elas. Satanás tem enganado o mundo inteiro. Ser um intelectual pode ser algo muito negativo se não entendermos sobre Deus e quais são seus planos. Simplesmente temos de entender isto. E precisamos de um Salvador. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são.
O Pai está construindo uma família. Ele se está recriando no homem. E nós temos a oportunidade de fazer parte desta família. E se sairmos antes da segunda vinda e fizermos a obra de Deus, declararmos a sua geração, então Ele nos deixará compartilhar o trono de Davi com Ele para sempre, sobre esta terra e sobre o universo. Ele diz que apenas quer ver no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, de ser tão vaidoso, tão sábio e tão entendido. Mas isso é sabedoria e entendimento mundano. E nós temos de ir a Deus. E observem o versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em outras palavras, louva a Deus e exalte-o e não se exalta a si mesmo. E como Deus pode ensinar uma pessoa assim. Tal como podemos ensinar uma criancinha, elas querem aprender. Nós deveríamos querer aprender tudo. Não sabemos nada sem Deus. E não podemos fazer nada sem Deus, espiritualmente. Vem, o Pai escolhe e depois entrega a pessoa a Jesus Cristo que trabalha com Ele. Ele não pode escolher as pessoas mais nobres e poderosas. Ele simplesmente não pode. Reparem em Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei. Para este homem, para este indivíduo, eu olharei. Para o pobre e abatido de espírito humilde, e que treme da minha palavra. Tremem diante da palavra de Deus. Eles temem a Deus e querem ser ensinados. E Ele pode ensinar uma pessoa assim como nenhuma outra. Voltem a ler esse versículo. É um versículo poderoso, eu lhes digo. E continua falando que haverá uma nação inteira que surgirá em um dia, formada por pessoas que saíram e declararam a geração de Cristo e sua crucificação e seu terrível, terrível espancamento. E nós necessitamos de declarar essa geração sempre. E vocês podem continuar lendo em Isaías 57, versículo 15, que fala sobre a necessidade de termos um espírito contrito e humilde para reavivar o espírito de humildade. Ele quer que reavivemos o espírito de humildade e nos livremos da vaidade, do orgulho, da arrogância e de todas essas formas carnais de pensar. Vejam o exemplo de Jesus Cristo. Contrito significa quebrar em pedaços, esmagar, humilhar, quebrado muito pequeno. Deus quer que sejamos humildes. Mas Ele continua em 1 Pedro 5, versículo 5, e vocês podem lê-lo, mas Deus diz: apenas quer que vocês se revistam de humildade, que estejam envolvidos por ela, revestidos com esta humildade. É algo que precisamos muito. Até à próxima semana, sou Gerald Fleury. Adeus, amigos.